a temer, a ter um santo temor pelas coisas de Deus. E aí o segundo versículo que lemos, a palavra diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então logo, se alguém quer ser sábio, deve temer ao Senhor. Temor não tem aqui a ver com medo. Normalmente, quando se fala de temor, se fala de medo de algo, de alguém, de uma situação. Temor por ficar desempregado, por não receber um aumento. Mas aqui é um temor bom. É um temor pelas coisas de Deus. Quem teme a Deus observa algumas coisas. A santidade, a pureza que deve se guardar, obedecer os mandamentos, os estatutos, aquilo que Deus na sua palavra estabeleceu como modelo de prática cristã para aqueles que lhe servem possam viver em conformidade com a palavra, obedecer e adorar somente a um Deus, aquele que é poderoso, que criou, formou os céus e fez todas as coisas, ter uma vida santa, amar uns aos outros assim como o Senhor nos ama. Então todas as pessoas que temem a Deus guardam pelo menos essas coisas. E irmãos, temer a Deus é muito importante. Aleluia. Grande é o seu nome. Temer a Deus é essencial, na verdade. Em Israel, lá em 1 Reis capítulo 19, quando Israel estava em um período de crise, não havia chuva, por uma palavra do profeta Elias. Mas quando o profeta chega na casa de uma mulher viúva, que está apanhando 2 pedaços de lenha, para preparar um pedaço de bolo para ela e para seu filho. E depois dessa refeição, ela disse que iriam morrer porque não tinham mais o que comer. Não havia mais nada no armário. E aí Elias pede para que ela prepare, mas que primeiro fizesse isso e trouxesse para ele, porque ele estava com fome. Eita glória! E ela, temendo ali a voz de Deus através do profeta, obedeceu aquilo que ele pediu para fazer. Ou seja, ela preparou o bolo, mas ao invés de comer e dar ao seu filho, que já estavam com fome, ela entregou ao homem de Deus, temendo, tendo temor a Deus, a voz de um profeta. E aí ele libera uma palavra enquanto ela está indo. Se você fizer assim, enquanto não houver chuva em Israel, ele diz, da panela a farinha não se acabará, e do azeite a botija não faltará, enquanto Deus der chuva sobre a terra. Enquanto muito não tiver, Elias estava dizendo, você vai ter o que cozinhar, você vai ter para dar, você vai ter para vender, você vai ter para emprestar, você vai se tornar uma bênção, porque hoje você está temendo a Deus. Então temer a Deus me faz ser próspero, temer a Deus me faz conquistar as bênçãos do Senhor para a minha vida. E assim ela fez, e assim aconteceu. Eclesiastes capítulo 12, versículos 13, a Bíblia diz que o homem foi criado para isso. É dever do homem, porque Salomão, quando está encerrando a sua vida, a sua história, ele diz, olha, de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O homem mais sábio que já existiu, o homem mais sábio da história, Salomão, rei de Israel, que construiu o templo sagrado, que construiu a casa do Senhor. Agora, concluindo tudo, ele diz, olha, de tudo que eu tenho visto, melhor, de tudo que eu tenho vivido. E Salomão viveu muita coisa. Foi um homem que, apesar de muito sábio, conquistou muitas coisas, e algumas foram desagradando a Deus na história. Salomão estabeleceu
alianças com reinos pagãos e foi trazendo mulheres para o reino, para si. Salomão teve mais de 900 mulheres e isso desagradara a Deus. Mas no final da vida, depois de haver errado e acertado em muitas coisas, ele vai encerrar a vida dizendo, ele vai encerrar o livro de Eclesiastes dizendo: olha, de tudo que eu tenho vivido, e pode ter certeza de uma coisa, eu vivi a vida, mas o final de todas as coisas é: temam a Deus. Isso aqui não está... Temam a Deus, porque foi para isto que o homem foi criado. Então, se você não sabe até hoje porque foi criado, essa é a resposta. Você foi criado para temer a Deus. Então diga: eu fui criado para temer a Deus. Todo ser humano foi criado para temer a Deus. Deuteronômio 26 fala sobre duas coisas: a bênção e a maldição que Deus estava dando para o povo ali em Israel. E aí Deus vai dizer para ele: olha, a minha bênção estará com vocês quando vocês guardarem todos os meus mandamentos e obedecerem os meus estatutos. Aí então eu enviarei a bênção sobre a vida de vocês, sobre a família de vocês, sobre a casa de vocês estará a bênção. Porém a maldição, quando vocês não ouvirem a palavra que eu mando, quando vocês não obedecerem, quando vocês não temerem aquilo que eu estabeleço na minha palavra, então virá a maldição sobre a vida de vocês. Deus estava estabelecendo tanto a bênção quanto a maldição. Então logo é eu quem escolho se eu quero que a minha casa, que a minha vida, que a minha família seja uma bênção, seja um lugar de prosperidade, ou seja um lugar amaldiçoado. Porque quando a bênção de Deus não está, pode-se ter qualquer outra coisa, mas não se tem a paz. Quando não há temor a Deus, quando acorda-se o dia e o lar não tem uma comunhão com Deus, e não se busca a presença de Deus, e não se convida Deus para estar ali, os bens materiais não cobrem o vazio que está no coração do ser humano. Mas Deus está dizendo que temer a Ele é receber da sua parte bênçãos. Aleluia. Riquezas. E essas riquezas aqui não tem a ver somente com riquezas materiais, mas tem a ver com o cuidado de Deus sobre a sua vida. Tem a ver com o cuidado de Deus, tem a ver com Deus guardar a sua vida. A Bíblia fala, olha, Isaías 43:2: quando vocês passarem pelas águas, eu estarei contigo. Quando passarem pelos rios, eles não te afogarão. Quando passarem pelo fogo, eles não queimarão você, e nem a chama arderá sobre ti. Então a bênção de Deus não está somente relacionada à riqueza material, mas a bênção de Deus está relacionada à bênção do livramento. A bênção de Deus está relacionada a mim entender que eu possa está passando o pior momento de crise da minha vida, a notícia, o diagnóstico de um exame, a notícia que veio, uma notícia triste naquele momento, mas que o Senhor sempre estará me guardando, porque a partir do momento que eu comecei a temer a Ele, Ele prometeu a sua bênção sobre a minha vida. E aí eu posso entender aquilo que Paulo disse: eu sei ter todas as coisas e sei não ter nada. Eu sei ter em abundância, mas eu também sei passar o momento de escassez. Eu sei ter fartura, mas eu também sei passar por um momento difícil. Paulo disse: eu sei estar alegre, mas eu também sei estar triste. E aí ele diz: porque em Deus eu posso todas as coisas, porque é Ele Glória quem nos fortalece. É verdade, Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
Eu posso estar bem, mas eu posso não estar bem, mas em Deus eu posso todas as coisas. Verdade. Porque é Ele quem me fortalece e a sua bênção está comigo, porque eu decidi temer a Ele. Salmos 3, versículo 8 diz que do Senhor vem o livramento e que a sua bênção está sobre o seu povo. Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor, ela traz riqueza e não inclui nenhum tipo de dor. Tem muita gente rica, tem ou não tem? Tem, irmão. Mas lá na frente o cara despenca. Porque essa riqueza não estava na palavra. Essa prosperidade não vinha da parte de Deus. E aí quando cai a queda, Eita Deus. é feia. E aí tem muita gente que se apoia nisso. Carro, fazenda, riqueza, nome. Mas isso tem algum poder? Irmão, quando a doença vem, você pode procurar os melhores médicos, mas se Deus determinou o dia, não tem para onde correr. E aí Davi vai dizer, olha, uns confiam em carros, outros em cavalos, em mansões, mas nós, o povo de Deus, nós aqui esta noite, nós faremos menção do nome do Senhor Jesus, do nosso Deus, porque o nosso Deus é maior do que qualquer riqueza material, o nosso Deus é maior do que qualquer bênção material, o nosso Deus é maior do que qualquer status da terra, do que qualquer status de presidente, do que qualquer pessoa que seja importante. Deus é maior e a minha confiança, o meu livramento, a minha ajuda sempre vem dele. E eu posso passar um momento difícil, mas ele me diz que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E quem teme a Deus não é desamparado. Quem resolveu, quem decidiu temer a Deus, quem decidiu viver uma vida em obediência, obedecer aquilo que Deus estabeleceu para ele, é abençoado. Tem uma vida próspera. Amém. Eita glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu terminar aqui. Levítico 6 e 23. E disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor aparecerá. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Então disse Moisés ao povo: olha, o que o Senhor ordenou, vocês farão. E aí ele diz: depois que vocês fizerem, a glória do Senhor aparecerá. Aí entra Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois eles saem, estendem as mãos sobre o povo, e a Bíblia diz que a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Porque normalmente Deus se mostrava aos sacerdotes, Deus se mostrava comumente a Moisés, mas nesse dia, porque o povo havia obedecido, a Bíblia diz que quando Moisés e Arão levantaram as mãos, a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Quer ver a glória de Deus? Santifique-se hoje. Jeremias fala sobre isso, né? Santificai hoje, e a glória do Senhor aparecerá amanhã. A glória do Senhor aparecer significa Deus se revelar ao homem, significa Deus querer comunhão com o homem. E isso é o que eu acho mais lindo sobre quando eu resolvo temer a Deus, sobre quando você resolve ter uma decisão de temer a Deus, de viver uma vida em obediência à palavra. É que Deus se revela a você através da sua glória. É que você vai começar a ter uma comunhão com Deus, de pai para filho,
de amigo, não mais de servo, não mais de Senhor. Sabe quando o Senhor Jesus falou lá, olha, já não chamei mais vocês de servos, mas tenho vos chamado de amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o amigo sabe. Deus estava dizendo, eu quero que vocês saibam o que eu quero fazer na vida de vocês, e o que vocês querem que eu faça na vida de vocês. Ei, eu sou amigo de vocês, eu não sou só Deus, eu não sou só Senhor, eu não sou só grande, eu não sou só aquele poderoso que tem o título de Deus, mas eu sou pai de vocês, e além de pai, eu sou amigo de vocês, eu me mostro a vocês. Não precisa ter esse receio todo de falar, de precisar fazer muitas coisas, de precisar fazer grandes sacrifícios para falar com Deus. Não, o que precisa é primeiro temer, e aí depois querer comunhão. Sabe, Deus é palpável, Deus é visível aos olhos espirituais quando queremos, irmãos. Deus é acessível, Deus aparece. Aleluia. Glória a Jesus. Um Deus tão grande que está lá em cima falando com pessoas tão pó, né? Nada. Eita Deus. Mas Ele quis assim, e glória a Ele por isso, glória a Ele para todos, sempre por isso. Aleluia. E aí o resultado de que quando o homem resolve ter uma vida em comunhão com Deus, e aceita e experimenta a glória, é grandioso. Lembra de Isaías no capítulo 6? Estou encerrando, vou encerrar. Isaías capítulo 6. Isaías antes de ver ao Senhor. Porque a Bíblia vai dizer, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E serafins estavam voando sobre os umbrais da porta, e tinham 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e clamavam entre si, dizendo, Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eita glória, Deus. Aleluia. Aleluia. E aí o Senhor pergunta, a quem enviarei? E aí Isaías é antes da revelação de Deus a ele. Senhor, eu sou impuro de lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram a maldade. Mas depois de ser transformado, depois de receber a glória de Deus sobre a sua vida, quando o Senhor pergunta a quem enviarei, ele diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque, meu irmão, porque ter um encontro com Deus transforma. Ninguém que teve um encontro com o Evangelho, ninguém que teve um encontro com Jesus foi o mesmo. É por isso que o Evangelho é tão lindo, é por isso que o Evangelho é tão pregado, é por isso que hoje você vê pessoas famosas, jogadores de futebol. O Evangelho está no auge, é porque o Evangelho recebeu um status tão grande, é porque o Evangelho sempre foi assim. Mas agora, por causa das mídias, houve um grande crescimento, porque o Evangelho tem o poder de transformar. Ninguém é o mesmo depois que verdadeiramente entrega a vida a Jesus. A vida é transformada. Não importa o que a pessoa era antes, como era chamada antes, qual era a fama que tinha antes. A partir de agora, ela passa a ser chamada filha de Deus, serva de Deus. Glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então tema a Deus, continue temendo ao Senhor Jesus. O Senhor te livra da morte, Glória o Senhor te conserva vivo mesmo em tempos de fome. Salmos fala sobre isso, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos mesmo em tempos de fome. Eita Deus. Então continue temendo o Senhor, independente de qual seja o tempo, independente do que você esteja passando. Mas o Senhor continua te guardando, sempre vai continuar te guardando. Tema ao Senhor Jesus Cristo. Tema a Ele entregando a sua vida. Aleluia, Jesus.
Vamos ficar em pé, irmãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.